Beleza. Tá ao vivo já? Olá, bom dia. Dia lindo. 25 de setembro. Dia Nacional do Trânsito, sexta-feira, mas eu não canso de repetir. Esse dia é especial porque esse dia fez o Senhor. Eu acho lindo isso, a maneira que Deus permite e cuida e administra tudo que Ele criou. Então, já desejo a você, nesse dia, um dia abençoado. Que a graça de Deus, que o favor divino, que a presença de Deus esteja com você e lhe ajude a você viver esse dia especial e aproveitar bem o dia. Olha, vamos entender a palavra. Eu sou chato, redundante para quem não quer ouvir pensando que sabe. Eu quero lhe dizer aqui, quero tirar a máscara da sua mente. Não fique brabo quando alguém repete algo que não faz parte da sua cultura. Porque muitos ficam brabos, isso eu já sei. Não. Enquanto aquilo que eu ouço não faz parte, se eu ouço de alguém que está dizendo uma verdade e que aquela verdade tem fundamento, tem importância, não precisa ficar bravo. Não precisa, porque os problemas das vidas das pessoas, quero dizer, dá numa média mais ou menos. É pouquinha, porque eu falo por convicção. E as minhas convicções, quem coloca dentro dela, quem trabalha nela é o Espírito de Deus. Então 90% das pessoas não erram, não estão mal por falta de saber. Erram pela falta da prática, de praticarem aquilo que sabem. Eu ainda tenho algumas fraquezas, algumas dificuldades para algumas situações. Uma das dificuldades que eu tenho é quando alguém quer me ensinar se ele não se ensina a si próprio. Eu tenho dificuldade nisso. Ele sabe tudo, mas ele não pratica. Ele não tem exemplo, ele não tem resultados. Ele não tem, como diz o gaúcho, ele não tem moral para cobrar alguma coisa. Então, mas a vida é assim mesmo. Vamos lá. Vamos, bola para frente. Mas, não se ofenda quando eu repito alguma coisa. Se ofenda se o que eu estou repetindo não tem fundamento. Mas entenda uma coisa. Se você não tem como prática, eu não vou repetir uma coisa que não funciona. Isso eu digo. E eu tenho histórico, eu tenho fatos, eu tenho base na palavra de Deus, e a palavra de Deus não muda, não tem negociação com respeito a princípios, não existe negociações com respeito a padrões. Acabei de ver aí, os amigos aí, né, que trabalham até a Rosaço, o seu métier aí, representante comercial. Adianta discutir, querer trazer lá para baixo o preço se não tem como manter? É a mesma coisa isso aí. Não adianta não. Eu quase que eu entrei, quando eu era comerciante, numa fria. Não, esse produto é muito caro. Não, é caro, mas vale. Exatamente. E o que é caro é o que não tem proveito, que não tem qualidade, que não tem representatividade, que não tem procura, que não tem demanda.
Isso é caro. Pois é, sua vida pode ser muito cara se você, como um produto humano, não tem encontrado seu lugar, não tem tido seu valor, você está sobrando no mercado de trabalho, sobrando até mesmo no seu bairro, que ninguém vê você como uma pessoa importante, relevante, que possa fazer parte de uma força, porque tudo é a união que forma força, e se ninguém pensa em você para unir força, ou para tê-lo, ou para ajudá-lo, com certeza alguma coisa precisa ser revista. É isso aí. Mas vamos trabalhar um pouquinho nisso? Como é que se constrói uma vida assim? Eu já começo lhe perguntando. A melhor coisa é fazer perguntas. E se você tem resposta melhor que as minhas, pode mandar. Manda que vai chegar em minhas mãos aí. Eu não posso interagir aí, tá? Eu tô aí para quebrar galho, lhe atender, mas eu tô começando nessa área aí. Mal consigo às vezes, e às vezes depois que eu converso, eu vou ver quem entrou, quem se interessou, quem está ainda me acompanhando, quem está ainda tendo acesso, ouvindo, para conferir. Não precisa, confira minhas palavras com a Bíblia. Não confira minhas palavras com a religião. Não confira as minhas palavras com ideologias aí, porque com ideologias malignas eu tenho a minha posição, tenho a minha convicção, e tenho as minhas certezas. Mas examine tudo, confira, e depois então vá em frente, mais a fundo. Você tem condições de ainda pesquisar mais a fundo do que até eu mesmo. Em que você acredita? Eu nunca me perguntei. Pois é. Nosso sistema de crença. Escute bem, muito interessante isso. Eu já sei. Quem é que não sabe? Não, se você não pratica, não fique assim, tá? Não fique assim. Nosso sistema de crença forma nossa filosofia de vida. Nosso sistema de crença constrói o nosso nível de vida. Nosso sistema de crença constrói a relevância da vida, a importância da vida, constrói a bagagem que nós levamos para a vida. O nosso sistema de crença nos prepara, ou melhor, é a bagagem que a gente leva para a nossa viagem da vida. Pois é, o nosso sistema de crença constrói o nosso estilo de vida. Mas vamos adiante. Tudo entra pelos nossos ouvidos. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu não sou uma pessoa de fé, eu não consigo criar desafios de fé. Claro! Quanta coisa entra para o seu ouvido que não dá para levar muito a sério. Quanta coisa entra para o seu ouvido, pelos seus olhos, que apenas entrete, apenas desperta curiosidade, mas não vontade para levar como semente, como princípio, como modelo. É exatamente isso. E mais uma coisa interessante. Olha que tudo entra pelos ouvidos. Olha um texto aqui que eu gosto muito, e faz tempo que eu não falo, mas são textos que não se apagam porque criaram sim importância na minha história, na construção da minha fé.
em João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim, ele diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha, a fé entra por aonde? Pelo ouvido. Quem ouve a minha palavra e crê que eu não estou só, mas eu fui enviado, e crê naquele que me enviou, já garantiu segurança eterna. Porque quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E o que mais? Não entra em juízo, não precisa ter medo de ser condenado, não precisa ter medo do que será e como será, ou o que acontecerá após a sua vida terrena. Então não entra em juízo, mas resolveu o problema do passado e lhe projetou para o futuro, como diz aqui, mas passou da morte para a vida. Por onde é que entra a solução? Por onde é que entra a salvação? Pelo ouvido. É tão importante a gente estar cuidando do que se está ouvindo. Eu dou atenção e quando ouço as pessoas, eu procuro ouvir para ver se tem fundamento e no que eu posso, se posso, e quando posso, pelo menos interagir, fazer parte da solução. Então, Jesus disse que quem ouve a sua palavra, crê naquele que enviou, que vê que Jesus não é um guru, mas ele faz parte de um sistema, ele veio restaurar. Quando Deus olhou para a terra e viu que havia problemas, cada ser humano se desviou, cada um pelo seu caminho, e então ele enviou o seu filho. Para quê? Para salvar. Ele enviou o seu filho para buscar o que se havia perdido. E o grande problema é que as pessoas só olham as consequências. O homem se perdeu. A humanidade se perdeu. Os valores se perderam. Os padrões de justiça se perderam. A essência de muita coisa se perdeu. Se perdeu muita coisa importante. Mas vamos lá. Isso é um fato. Você identifica isso, você sabe disso. A própria natureza, muita coisa da natureza está se perdendo. Da fauna, da flora. Está aí. A própria natureza geme. Isso é um fato. O porquê que houve essas perdas? Qual foi a causa dessas perdas? As perdas começaram a acontecer quando se perdeu no ser humano o governo de Deus. Quando os seres humanos que eram para darem continuidade ao propósito, ao desígnio. Olha como é que Deus nos criou. Ele nos criou depois que tinha criado tudo. Mas criou para quê? Para nós governar, para nós administrar. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine. Que tenha domínio, mas não sobre os seres humanos. Mas que tenha domínio sobre animais, répteis, peixes, e sobre a terra, sobre as culturas, sobre o que a terra pode produzir, pois Deus deu tudo como semente, deu primeiro cada espécie que produz a sua semente e deu para o homem desenvolver as culturas. Então as coisas se perderam, a economia se perdeu, porque se perdeu no homem os padrões de Deus, os princípios de Deus. O homem se perde quando
O homem não usa mais. O que Deus deu como princípio, como modelo, como padrões. Então o homem se perde quando se perde no ser humano o governo de Deus. Então Deus, vendo esse problema na terra, ele enviou o seu filho para restaurar o governo. Só que o sistema religioso quer restaurar simplesmente a alma para não ir para o inferno. Cada um está lutando por si para não pagar pelo desvio que causou ou por causa do desvio que está. Jesus, antes de chegar aqui, Deus enviou um precursor, preparando o caminho do Senhor. E a mensagem do precursor, chamado João o Batista, foi essa: arrependei-vos, mudai, acordai-vos, porque está próximo o reino de Deus. Está próximo de Deus oportunizar condições para se viver dentro de princípios, padrões, dentro dos valores da vida. E aí vem Jesus e começa a sua pregação. Como? Arrependei-vos porque é chegado. Quando o reino de Deus, olha aqui, quando você ouve, se você está me ouvindo pela primeira vez, a palavra de Deus, está ouvindo agora, ao estar vendo e ouvindo essa live, que é a primeira vez que ouve uma verdade, você está vendo que Deus propõe, Deus dá um modelo, mas um simples modelo, um simples projeto escrito ou planejado não é solução. A solução se constrói. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, meus amigos, a solução para a sua vida é você que vai construir. Deus lhe dá as condições, o modelo, o projeto. Deus lhe dá os parâmetros. Deus lhe mostra o caminho. Deus lhe mostra as verdades. Deus lhe mostra princípios. Então, Deus oportuniza para nós voltarmos, como este ano é ano de reconquista. E muitos, a maioria dos que se dizem até cristãos, mas que são os religiosos, precisam reconquistar o governo de Deus sobre as suas vidas. Precisam reconquistar o sentido da vida, reconquistar os valores que constroem uma vida saudável, os valores que constroem uma vida sem medo. Estamos aí, e daqui para frente, eu não sou o profeta do caos, não. Mas não pense que esse Covid aí vai passar. Nós temos que aprender a conviver com ele sem temer a ele e sem também estar sendo, como é que se diz, dominado por medidas que vêm desse caos, desse sistema que se opõe a Deus, que se opõe à verdade, que se opõe aos verdadeiros valores da vida. Então estejamos preparados, mas como e de que maneira o ser humano pode estar bem preparado? Quanto mais dos princípios de Deus você aplicar na sua vida, melhor você estará preparado. Isto é uma verdade. Coisa simples, mas o diabo foi tão espertalhão, tão oportunista, que sabendo da própria construção ou constituição do ser humano, que é espírito, alma e corpo, que com o espírito o ser humano se relaciona com Deus,
Com a alma, ele administra a sua vida, ele tem suas vontades, sentimentos e consegue ver que a alma é a faculdade e o corpo. E ele usa muito, investe muito na alma e no corpo. Na alma para ilusões e no corpo também para as vaidades, para os desejos, para as coisas que são apenas temporárias. E o diabo, sabendo disso, então ele causa medo. As pessoas têm mais medo de perder o corpo do que perder a vida eterna. Eu quero dizer, a vida não é o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, apenas é a moradia da vida. É a casa que a alma e o espírito moram. Então adianta você cuidar tanto dessa casa, pois a própria casa, Paulo fala uma parábola sobre isso, que compara o nosso corpo a uma casa que um dia vai ser destruída, mas se quem habita nela cumpre o propósito porque habitou nela, vai ser transferido, vai se mudar para um edifício. Assim é comparado o corpo, com o corpo que temos agora, com o corpo que teremos depois. Mas vai continuar a alma e o espírito. E para a alma e o espírito, nós temos que tomar cuidado. Não se alimenta a alma e o espírito. A alma até gosta de agradar muito o corpo, com a gastronomia, com a luxúria, e com tanta coisa, com a preguiça, e com tanta coisa aí que faz parte da velha natureza. E se nós não cuidarmos disso, se dá mais atenção para o corpo do que para o espírito. O espírito é eterno, o corpo é mortal. O espírito é imortal, o corpo é corruptível, o espírito é incorruptível. E agora? E agora? Como é que estão os sensos de valores? Será que no perder esse senso de valor, você não está perdendo a gestão divina na sua vida? Será que por não ter esse entendimento do valor de cada área que somos constituídos, será que não está perdendo o governo de Deus? O Espírito de Deus se relaciona com o nosso espírito. E o espírito humano que se relaciona com o Espírito de Deus consegue reeducar a alma e consegue disciplinar o corpo. Consegue cuidar bem do corpo, pois o corpo também tem bastante valor mesmo, pois o nosso corpo se torna um santuário de Deus, não um bordel. E aí, meu querido, minha querida, o que você quer que seu corpo seja? Habitação de Deus ou um bordel para demônios? Pois é, essa vida vai passar. No momento você acha que o prazer da carne é o máximo. Cuidado, melhor é a paz no espírito e a certeza da vida eterna. Voltamos ao que eu provoquei no começo. Em que você acredita? O nosso sistema de fé, o nosso sistema de crença forma a nossa filosofia de vida, forma o nosso estilo de vida. São nossas crenças que formam o nosso estilo de vida. Como é que está seu estilo de vida agora, você que não levou muito a sério a vida espiritual, com a 21ª quarentena? Já está acostumado, né? É o estilo de vida de quarentena, né? Agora parece que a vida vai ser de quarentena em quarentena.
e tudo isso, agora vai ter uns momentos de muita abertura. Não, o Coronga, como ele é político, esse vírus ideológico, politicamente correto, esse vírus ideológico, ele é político. Domingo ele vai entrar em recesso. E ele vai voltar depois do segundo turno das eleições. Ele está avisando já. E você está acreditando nisso, né? A partir do início pode. Pode fazer festa. Mas, vamos lá, não esqueçamos, com coronga ou sem coronga, com quarentena ou sem quarentena, a vida continua e são suas crenças que constroem o seu estilo de vida. E o seu estilo de vida vai se materializar, vai materializar resultados. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu continuo, não sei se nesse assunto, mas eu começo um assunto, eu tenho que falar o que o meu espírito aí recebe de inspiração, pois eu creio que falando por inspiração, atende e encontra os corações que estão sedentos e que precisam, mesmo com brincadeiras, mas precisa de receber um espelho para a sua própria alma e um teste para o seu próprio espírito. Deus abençoe. Até amanhã, querendo Deus, talvez nesse mesmo espaço ou em paisagem ou outra, mas continuaremos. Que a graça seja sobre sua vida. Amém.